Quer saber como o agronegócio está avançando na agenda de descarbonização? Confira conosco neste novo episódio da série especial sobre a COP30. Olá a todos, bem-vindos ao portal Inteligência Jurídica do escritório Machado Meyer. Eu sou Eduardo Ferreira, sócio da área ambiental, e tenho aqui comigo o Vitor Fernando de Araújo, sócio da nossa área de infraestrutura. Este é mais um episódio da nossa série especial sobre a COP30. Hoje temos o prazer de receber Felipe Mendes, responsável pelas áreas de sustentabilidade, novos negócios e relações institucionais da Terreos, que é o segundo maior grupo produtor de açúcar no mundo, atuando na transformação de matéria-prima agrícola em açúcar, álcool, etanol e amido. Grupo de origem francesa, com fortíssima presença mundial e mais de 25 anos de atuação no Brasil. O Felipe é graduado em Administração de Empresas pelo Mackenzie e possui um MBA em Finanças pela GV. Ele atuou na SCA Etanol, no Bank Boston e no Itaú, tendo integrado a Terreos a partir de 2007. Nessa trajetória dele na Terreos, o Felipe liderou as equipes de tesouraria e novos negócios, e desde 2023 ele é responsável por sustentabilidade, relações institucionais e novos negócios. O Felipe ele também possui especializações pela FIA, pelo Sempol e pelo INSPER. Felipe, um prazer receber você, bem-vindo. E vai ser muito legal ouvir aí seus insights, seus comentários sobre descarbonização, sobre a agenda do agro no Brasil e como você está vendo aí a preparação de todos para a COP30. Bem-vindo. Ok, isso para mim é um prazer. Obrigado, Vitor, obrigado, Eduardo, pelo convite de estar num escritório de tanto respeito e de falar de um tema crucial aí para o planeta, para o Brasil e nessa esteira aí da COP chegando agora em novembro. Então vai ser muito bom bater um papo aqui com vocês hoje. E esperamos encontrá-lo lá em Belém com a nossa equipe aqui do escritório que estará lá, Muito vocês bom. também. Então vai ser bom vê-lo pessoalmente mais uma vez. Legal, Lá. estaremos juntos. Sem dúvida. Para a gente começar aqui, Felipe, eu acho que a gente começa tratando um pouco de, especialmente a Terreos, né, essa empresa francesa muito com a sua sede na Europa, fortíssima presença, obviamente, no mercado europeu, mas a gente queria tratar um pouco aqui do Pacto Ecológico Europeu e das diretrizes associadas ao pacto em relação a direitos humanos, meio ambiente, combate ao desmatamento. Sim. A gente sabe que essas diretrizes elas impactam necessariamente nas atividades que são exercidas pela empresa no Brasil. Diante disso, da proliferação dessas normas, de como essas normas vêm sendo editadas até pela preocupação europeia e da União Europeia, de que forma vocês têm encarado essas diretrizes europeias e o impacto nas atividades no Brasil e nas atividades, né, ao redor do mundo? Acho que o que a gente observa, Eduardo, a Europa vem liderando esse tema de sustentabilidade e meio ambiente há alguns bons anos, né? Independente de onde você olha. Então, os bancos europeus, eles têm puxado a agenda de transição nas carteiras. Quando a gente olha as empresas consumidoras, elas têm trazido uma demanda cada vez maior para produtos de baixo carbono e que passa muito pelos próprios consumidores. Então, é importante a liderança que a gente acompanhou da Europa para a gente caminhar cada vez mais com iniciativas de impacto ao redor do mundo. E para a gente aqui no Brasil, isso veio de uma maneira natural. Quando a gente olha o nível de desdobramento do roadmap global que a gente tem, que passa por uma série de frentes, como certificação da nossa matéria-prima, como a agenda que a gente tem em carbono, que eu vou poder tratar um pouco mais à frente. Então, como você mesmo disse, como a gente está há 25 anos no Brasil, isso vem acontecendo de forma natural. Mas olhando especificamente o tema de desmatamento, que acho que é um tema em bastante evidência quando se trata de Europa, eu acho que o primeiro ponto é a gente separar o trigo do joio, no sentido de existe o tema, a gente precisa atacar, mas quando a gente olha, e eu não tenho dúvida que muitos são clientes de vocês aqui, grandes trades, players super presentes em grãos, em proteína, a gente já vê uma agenda de criação de cadeias e mecanismos de rastreabilidade muito grande. E não é diferente, por exemplo, no setor de açúcar e etanol. Só que, para a gente, esse é um tema menos latente, porque, primeiro, toda a produção de cana está muito distante das principais florestas, né? Então está muito distante da Amazônia,
Mata Atlântica e também do Pantanal. A gente está mais concentrado em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e norte do Paraná. Então, do ponto de vista da presença da cana, qualquer tema de desmatamento ele não está presente. E a gente observa isso, por exemplo, num programa que depois eu posso contar um pouco mais, que é o RenovaBio, que é um programa de crédito de carbono para a indústria de biocombustíveis, não só de etanol, mas de biocombustíveis como um todo, que a gente é remunerado pela floresta em pé. Por quanto mais a gente tem uma rastreabilidade da nossa operação, o registro de todas as nossas terras, de toda a parte fundiária, que evidencia que você não tem qualquer tipo de desmatamento onde você atua. Então, esse tipo de indicador e esse tipo de programa só tende a fortalecer que a gente caminhe cada vez mais nesse tipo de agenda. Então, quando a gente enxerga o tema, para a gente ele vem acontecendo de forma natural e cada vez mais a gente vai observar grandes empresas, grandes setores, indústria de café, indústria de leite e uma série de outras indústrias dentro do agro, caminhando nessa direção para respeitar todos os programas europeus, o RED e assim por diante. Então, eu acho que o principal papel do agronegócio de comunicar com a Europa é de deixar muito claro todos esses avanços que, na nossa leitura, eles estão presentes e cada vez mais as grandes empresas mostram que não é daí que está vindo o desmatamento que precisa ser atacado. Acho que você toca num ponto, Felipe, que é muito interessante quando a gente fala de cadeia, né? E olhando a cadeia, essa cadeia de produção, a cadeia de valor dos produtos, ela tem esse componente de, né, o desafio de uma empresa de assegurar que a sua cadeia necessariamente não tem uma produção própria, né? Sim. Essa cadeia toda de fornecedores se enquadre dentro dessas diretrizes, pensando em mercado global, mercado europeu especialmente. E dentro dessa sistemática de operações, quando vocês olham, né, você bem mencionou, a questão da cana está um pouco mais afastada dos, vamos dizer assim, dos ecossistemas ou dos biomas mais protegidos no Brasil, mas não significa que não estejam também limitados pela legislação brasileira, que é altamente protetiva em relação à manutenção de vegetação nativa, especialmente, mas não só, né? Reserva legal e etc, áreas de preservação permanente, etc. Quando você olha essa posição de cadeias, você imagina que, dependendo da posição, né? A Terreos tem uma posição específica, mas olhando o mercado como um todo, essas posições, essas preocupações mudam a partir de posições? Como é que você encara isso a partir de cadeia, num olhar de cadeia, efetivamente? Eu acho que assim, olhando, eu vou trazer especificamente o agronegócio, que é um dos temas aqui, é o principal tema aqui do nosso videocast. Eu vejo que as exigências colocadas, principalmente pelos países europeus, que acho que estão ditando muito as diretrizes, a gente não enxerga como desafio, uma vez que, quando a gente compara com outras agriculturas, eu vejo o Brasil com uma adoção de boas práticas e muito além do que outros países. E como é que isso fica evidente para a gente? A Tereos detém como os donos, os acionistas, 12 mil cooperados. Pouco menos, 11 mil cooperados, agricultores que vêm ao Brasil com uma certa frequência para enxergar o andamento do negócio. E o que tem acontecido, Eduardo e Vitor, é que cada vez mais a gente está exportando boas práticas e o nível do quão bem impressionado eles voltam é muito positivo. Então, hoje, eu vejo o Brasil liderando uma discussão muito grande do lado de agricultura regenerativa e passa principalmente pelos bioinsumos. Então, a quantidade de empresas de bioinsumos que a gente tem hoje no Brasil, o quanto que isso contribui para uma agenda de baixo carbono, de nacionalização. Então, a Tereos tem 50% de toda a área, a gente opera uma área de 300 mil hectares, de toda a nossa área própria, já com bioinsumos. Então, esse tipo de prática ele não está tão desenvolvido na Europa. Então, quando você olha todo o tema de rastreabilidade de cadeia, e a gente trabalha isso comparativamente à Europa, eu vejo as ferramentas que a gente tem hoje aqui e o nível de tecnologia que a gente embarca no agronegócio local estão passos à frente do que a gente olha com os nossos pares europeus. Então, esse tipo de demanda que vem do nosso próprio sócio, das próprias diretrizes europeias,
elas estão se encaixando naturalmente na forma como a gente toca o negócio. Então, eu busco mais olhar que a gente está exportando, e efetivamente a gente exporta muitos pontos positivos dentro da Tereos, multinacional francesa, com plataformas não só na Europa, mas em outros continentes, do que a gente está sofrendo um nível de demanda muito grande. E eu acho que essa é a realidade para quando a gente olha outras culturas que não só a cana-de-açúcar. Então, para mim, vai se tornando um processo natural, que nesse primeiro momento tem uma demanda de ajuste, principalmente rastreabilidade das cadeias, mas que os grandes players estão muito bem estruturados para responder em relação a essas diretrizes. Então, é um pouco como a gente tem enxergado, mais como processos naturais e menos como desafios e gargalos relevantes para o agronegócio brasileiro. Felipe, a gente falou um pouquinho, né, sobre as diretrizes europeias, sobre as normas e padrões a que vocês estão sujeitos. E agora, nesse contexto que a gente tem de preparação aí do Brasil, dos outros países para a COP30, a gente vê também que a União Europeia é um dos players, né, que está envolvido. Mas o Brasil, nesse cenário, ele está tentando retomar ou afirmar o seu protagonismo, né, em sustentabilidade, em biodiversidade, na área ambiental no geral. Por outro lado, a gente vê os Estados Unidos, por uma questão conjuntural também, saindo do Acordo de Paris e puxando um pouco o pêndulo para o outro lado, né? Então, pensando um pouco no setor em que a Tereos se insere aí no agronegócio, o que vocês esperam, tem de expectativas aí para a COP30 sobre avanços regulatórios, compromissos, eventuais novos frameworks para o setor? Obviamente deveria ser em nível internacional, mas também em nível nacional. O que vocês pensam? O que acho que tem expectativa? Eu acho assim, sendo muito pragmático, quando você tem um ator relevante como os Estados Unidos saindo da mesa, você vai ter uma série de reflexões e minimamente você pode reduzir a velocidade como a transição energética ela tende a acontecer, porque naturalmente você vai ter, como a gente vem observando, alguns fundos de investimento, petroleiras recuando um pouco mais nas suas metas. Do lado da Tereos, a gente não mudou uma vírgula, pelo contrário, a gente reforçou e simplificou um pouco os nossos pilares. Mas, por outro lado, como você mesmo falou, é a oportunidade de outros países realmente aparecerem e reforçarem. E quando a gente que está muito inserido nesse mercado de bioenergia, a gente vê China ainda muito bem posicionada, vocês acompanham do lado de investimento em solar e eólica. Japão tem trazido uma série de iniciativas em mistura de etanol e combustíveis renováveis em aviação. A gente tem todo um framework marítimo. Então, assim, eu acho que os Estados Unidos têm um impacto relevante e, eventualmente, sabe aquela situação de trazer um pouco o pêndulo um pouco mais para o meio, mas eu acho que, do ponto de vista de norte, a gente não enxerga uma mudança tão grande nas iniciativas, nos mandatos. Alguns pontos positivos, pegando especificamente a Europa, a gente pode continuar enxergando. A Europa tinha uma meta até 2035 de terminar com os carros a combustão e buscou uma reflexão em cima disso. A gente mesmo, dentro da Tereos, como um player europeu e no Brasil, tem uma situação onde o europeu ele traz muito o tema do food versus fuel, que hoje os biocombustíveis na Europa eles são principalmente à base de o que eles chamam resíduos, né? Enquanto a gente entende no Brasil que a linha que a gente tem que caminhar é muito mais para food and fuel. E o melhor exemplo disso é todo o programa do governo de recuperação de pastagem degradada. Não sei se todo mundo que acompanha aqui o videocast sabe, mas o governo tem uma meta nas próximas 2 décadas de recuperar em torno de 40 milhões de hectares de pastagem degradada. Hoje a gente tem no Brasil pouco mais de 80 de área agricultável. Então, ou seja, você tem um potencial de continuar abastecendo tanto biocombustível, bioenergia, quanto alimento. E é esse tipo de pêndulo voltando para uma abordagem um pouco mais pragmática que a gente pode observar desse nível de questionamento sobre para onde a gente tem que caminhar do lado de mudanças climáticas. E eu acho que a COP é a oportunidade do Brasil como
um player de uma matriz energética extremamente limpa, exportar esse tipo de solução que funciona, seja agricultura de baixo carbono, e de liderar essa discussão. Então, no momento que os Estados Unidos está saindo da mesa, é a oportunidade de um Brasil sentar, liderar essa discussão, e é isso que a gente espera da COP. No momento, a gente ainda não tem a adesão relevante, né? A gente tem pouco menos de 50 nações já confirmadas, a gente espera que cada vez mais a gente tenha mais nações confirmando, para a gente ter efetivamente os compromissos do lado de financiamento climático, que não é pequeno, o objetivo do governo, de suporte à recuperação das pastagens degradadas e de todo mundo efetivamente se comprometer com NDCs, né, que são as contribuições do lado de redução de carbono, para que a gente retome aí uma trajetória de 1,5 graus, que é o objetivo do Acordo de Paris. Então, é uma oportunidade para o Brasil estar presente, mostrar o que a gente tem de bom e articular a mesa de discussão climática que precisa de players relevantes participando. Então, é um pouco como a gente enxerga esse momento de Estados Unidos saindo da mesa, mas de uma participação relevante de Ásia, de Europa e, sem dúvida, do Brasil. E seja por esse, entre aspas, conflito regulatório, né, ou incerteza regulatória que você tem, se pegar o cenário no Brasil, o cenário na Europa, Estados Unidos e Ásia no geral, mas principalmente China, por ser o nosso principal consumidor, né? Seja também pela conjuntura que temos, né? Tarifas impostas pelos Estados Unidos, como vocês estavam comentando um pouco antes, né? As exigências ambientais de alto padrão da União Europeia. Vocês no setor, vocês veem algum risco de restrição de acesso dos produtos brasileiros a qualquer dos mercados? Vocês acham que a gente está num cenário mais de oportunidade, justamente porque, como você mesmo falou, né, o Brasil ele está na vanguarda de várias das iniciativas enfim, de sustentabilidade, descarbonização, etc. Então a gente tem boas práticas, bons programas para mostrar. Sabemos de toda a incerteza, né, do mercado no momento, mas vocês acham que agora é um momento de risco, de oportunidade? Como você enxerga esse cenário agora? Assim, eu acho que essa guerra tarifária ela tem setores que claramente vão ter um impacto mais relevante. Acho que o hortifruti, que tem um nível de exportação grande para os Estados Unidos, sem dúvida. O suco de laranja acabou sendo uma exceção. Eu acho que outros, como café e proteína, acho que tendem a encontrar outros fluxos, principalmente asiático. Então, eu acho que, por fim, a gente vai ter uma acomodação e, de uma forma geral, o agro sai vitorioso e encontrando novas oportunidades. Olhando um pouco mais para o nosso setor de açúcar e etanol, os produtores de açúcar orgânico têm uma exportação relevante para os Estados Unidos, então tende a sofrer um impacto maior, e é por isso que a gente acha extremamente importante o governo retomar esse diálogo para esses setores mais impactados. Quando a gente já olha para o etanol, é um mercado mais doméstico, né? Hoje a gente exporta menos de 10% da produção brasileira para outros países, principalmente o continente asiático. Mas o risco na mesa para um setor como o nosso é que hoje há uma demanda muito grande do governo americano de queda das tarifas que a gente tem hoje protegendo o mercado local. A gente tem hoje 18% de tarifa para o etanol importado e que potencialmente pode colocar um cap no preço de etanol que ultimamente não vem tão fortalecido. Mas o que a gente enxerga, Vitor, é que quando a gente olha a oportunidade que você tem de produção de bioenergia dentro do agronegócio brasileiro, e aí eu vou trazer, hoje, através do etanol, a gente consegue produzir combustível sustentável de aviação, e essa demanda vem dos países, principalmente Japão, Indonésia. Existia uma demanda crescente do lado dos Estados Unidos, mas com toda essa situação de guerra tarifária, a gente tende a sentir um pouco mais a redução desses fluxos. Europa, eu já mencionei, a gente tem o tema da primeira contra a segunda geração. Então, acho que o ponto vai ser as cadeias se ajustarem, assim como a nossa, de para onde vai esse fluxo
no longo prazo para conseguir acomodar essa situação até que ela se normalize. Então, a gente teve, inclusive, recente com o vice-presidente Alckmin, e o que a gente entende é que o diálogo ele ainda não existe, mas em algum momento ele vai ser retomado. Mas, enquanto isso, a gente vê as cadeias de agronegócio se posicionando para mostrar exatamente o que você falou, né? O quanto que a gente tem um produto com uma menor pegada de carbono, com a rastreabilidade, que pode abrir novos mercados que, eventualmente, os Estados Unidos não vão acessar. Então, é esse tipo de xadrez que a gente observa no momento que as entidades do agro e as empresas do agro estão buscando explorar e tentar observar o copo meio cheio. Afinal, a gente tem no Brasil aí como o país-chave para continuar alimentando e criando novos mercados. Acho que você menciona, a gente tocou em vários assuntos aqui, e aí acho que um deles que entra muito na questão também de financiamento é o mercado de carbono. Sim. Né? E acho que é um tema que nunca deixou de estar aquecido nas discussões, mas com a aprovação da lei do mercado regulado no Brasil no final de 2024, ela volta até a mídia, né? A gente passa a discutir isso nas grandes mesas de debate da imprensa e né, em geral. De outro lado, não foram impostas metas ao agronegócio, né? Ou durante as discussões, essa discussão sobre metas ao agronegócio em termos de descarbonização foram excluídas da lei, pelo menos. Significa que o mercado regulado não imporá limites ao agronegócio. Mas não significa, obviamente, que o setor não esteja preocupado, até porque é um dos setores que mais avança na discussão de crédito de carbono. Né? Pensando aqui, né, você tocou ao longo dessa nossa conversa em vários temas relacionados à descarbonização. Mas pensando nesse nosso contexto normativo, ainda pendente de uma regulamentação, mas que não pode impor metas ao agronegócio porque a lei não o faz. E pensando nos demais ativos sustentáveis, e o agro aí está na vanguarda dessas discussões. Como é que vocês vislumbram essa integração desses ativos, crédito de carbono, crédito de biodiversidade, no setor, e aí pensando muito no setor em que você atua, né, no sucro alcooleiro, mas como se daria e como você vê essas discussões acontecendo também, né, na COP30, em que o Brasil, espera-se que o Brasil traga, inclusive, novidades do seu mercado, mas para trazer, né, um pouco e voltar a essa discussão, inclusive, dos créditos de biodiversidade, né? Eu acho assim, Eduardo, primeiro, acho que destacar para quem está acompanhando a gente que não é uma jabuticaba do mercado de carbono brasileiro, né? O agro não participar do framework, né? Quando a gente estrutura o programa e olha para o benchmark externo, a gente está muito alinhado com o que é feito nos outros mercados de carbono, como, por exemplo, o europeu, que é uma das principais referências. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Numa indústria como a nossa, não significa que a gente não vá participar do mercado, uma vez que é uma agroindústria, né? Então, tudo que é da porteira para fora, no sentido de, antes de entrar para o perímetro industrial, é uma emissão. Quando a gente traz para dentro da usina, você precisa avaliar qual que é a emissão ali por unidade produtora, e aí depende muito de qual que é a sua matéria-prima, o que você está queimando, e aí o Brasil é um player que utiliza muita biomassa. Então, em alguns casos, a gente tem, por exemplo, usinas nossas que entram, e em alguns casos, a gente tem usinas que não entram. E aí vai depender do quão eficiente a gente é para poder participar como ofertante de crédito de carbono dentro do programa. Mas a maneira como eu gosto de olhar não está limitado só ao mercado regulado, né? Acho que o Brasil está avançando, foi super positivo a gente trazer esse mercado antes da COP de Baku, no ano passado, e a gente vai amadurecê-lo, mas a gente já observa uma presença do agro no mercado voluntário, né? Então, eu tenho benchmark de diversas empresas que usam a agricultura regenerativa e que estão trabalhando certificação de créditos de carbono para atuar no mercado voluntário, e mercados que vêm pagando algo como 80 a 100 dólares por tonelada, que é acima até mesmo do mercado regulado europeu, que opera ali na casa dos 60 dólares. Quando eu olho o que a gente tem dentro de casa, que é o RenovaBio,
que para a gente é um programa que funciona super bem, para explicar para o pessoal, né? Basicamente, o RenovaBio prevê, no objetivo de estimular uma indústria de biocombustível, que para cada metro cúbico de combustível fóssil que você vende, você precisa fazer o offset comprando créditos de carbono emitidos por empresas produtoras de biocombustíveis. Esse é um mercado que já opera há 5, 6 anos, funciona bem, e já teve momentos onde esse crédito chegou a bater 40, 50 dólares por tonelada de carbono. Agora a gente está num momento um pouco mais enfraquecido, que está operando entre 10 a 20 dólares. Não é em dólar, né? Ele é negociado na bolsa, na B3 em reais, mas só para dar um parâmetro. Então, assim, já é funcional, é algo que a gente tem para mostrar, e a gente vem mostrando para a Índia e uma série de outros países. É um outro exemplo do que a gente pode exportar dentro da COP. E é um bom framework para a gente olhar até mesmo para o que vai ser o nosso mercado de carbono local. Então, na nossa cabeça, o agro vai continuar trabalhando alternativas, seja via pastagem degradada, para oferecer crédito de carbono de forma voluntária ou dentro do mercado regulado, e remunerando cada vez mais essas iniciativas, como dentro da própria Tereos, que a gente hoje tem um compromisso super sério de net zero para 2050. A gente é a primeira empresa no setor sucroenergético brasileiro a ter esse compromisso, e a gente tem metas de curto prazo, de buscar 36% até 2033, na parte industrial em 50%. Então é parte de um programa global onde a gente tem uma série de alavancas, desde trabalhar o phase-out do diesel com etanol, com biometano, desde utilizar fertilizantes verdes, que a gente vê uma oferta cada vez mais crescente dentro do Brasil, com plantas para chegar agora para 2028, 2029, até mesmo do combustível marítimo que eu comentei, em navios rodando a etanol ou metanol. Então, toda essa agenda de descarbonização que o setor vem buscando, e apesar da Tereos ter esse compromisso via SBTi, que é a principal entidade global, a gente vê uma série de outras empresas, porque no final do dia ela vai emitir menos pelo etanol que ela está produzindo e vai poder trabalhar uma quantidade de crédito de carbono dentro do RenovaBio maior, e vai virando um círculo virtuoso. Então, eu faço muito esse par e passo entre o RenovaBio com o que eu imagino que vai ser o nosso mercado regulado a partir de 2027. E acho que vai ser, sem dúvida, ganha-ganha. O agronegócio está andando cada vez mais nessa direção de trazer efetivamente essa agricultura de baixo carbono. Felipe, você toca num ponto que eu acho que é muito relevante aqui para comentar sobre o agro, que apesar da gente mencionar que o mercado de carbono, que a lei que regula o mercado de carbono no Brasil não impõe restrições ou metas ao agronegócio, não significa em absoluto que ele esteja fora do mercado, seja no mercado voluntário, seja nessa questão que você bem coloca, da porta para dentro. Não existe agronegócio sem indústria. Exato. Então, acho que se falar que o agronegócio está fora também não é uma verdade absoluta, porque a indústria está, então você tem unidades industriais que vão estar inseridas dentro desses limites, né? Essa é a sua experiência. Acho que essa sua fala, ela é muito, a partir da sua experiência, ela é muito importante para mostrar que, assim, não é algo que se dá a impressão de que quando se comenta isso, está totalmente fora. E acho que, até para a gente aqui, a gente comentou, a gente pode passar horas falando disso, a gente passa horas, né, conversando sobre isso fora do ar aqui, mas acho que para um fechamento aqui, eu gostaria que você comentasse esse ponto, né? Esse ponto um pouco de exatamente nesse aspecto, né? Como é que você olha daí a partir da COP, né? Temos a COP agora em novembro de 25. A partir da COP, regulamentação de mercado de carbono, qual que é o Felipe sonhador aqui, e com a bola de cristal, porque eu sei que você é um sonhador de um lado e tem uma bola de cristal do outro. O que você imagina, né, num futuro próximo, quanto a gente vai avançar em descarbonização? E se você puder também, Felipe, falar um pouquinho, contar pra gente
A Terreosa, ela sempre foi inovadora nos instrumentos de financiamento que vocês usam, vinculados a metas de descarbonização, sustentabilidade, etc., né? Se você puder contar para a gente também um pouquinho o que você vê de novos mecanismos, novos players participando do financiamento da cadeia no geral, com esse viés, né? Com vistas à descarbonização, a atingir as metas, seria também legal para a gente conversar um pouquinho. Não, show de bola. Primeiro, acho que a gente tem entregas relevantes como presidência da COP para trabalhar até novembro, né? Pô, a gente veio de um compromisso de 300 bilhões de dólares em Baku e tem um compromisso agressivo de buscar mais 1 trilhão. É muito dinheiro na mesa. Então, eu imagino que é uma das principais dedicações do André Corrêa do Lago e todo o time de enviados do ponto de vista diplomático. E eu gosto muito da ideia de mostrar o nosso case de recuperação de pastagem degradada. Eu acho que, seja para o fim de transição energética, seja para o fim de alimentos, né? E a gente já teve uma primeira vitória, que eu não sei se o pessoal teve a oportunidade de acompanhar, que foi um suporte de 11 bancos, onde a gente já trouxe o compromisso de 2 milhões de hectares, vai buscar mais, e com isso se alavanca para quase 4 milhões de hectares. Então, assim, esse é o tipo de agenda que a gente vai conseguir construir de ponto de vista prático, né? Porque o que vai ser redigido no final da COP, muitas vezes não traz um efeito prático. Quando a gente começa a ver esse tipo de compromisso e ações que vão dar resultado pós-COP, é onde a gente fala, pô, o resultado foi positivo. Ou o que a gente vê de compromisso de entrega de reduções de emissões, das NDCs. Então, eu olho muito essas 3 caixas como entregáveis óbvios para a COP. No pós-COP, eu acho que é inevitável a continuidade da atração dos mercados de carbono. Eu visitei esses dias uma empresa em Piracicaba e fiquei impressionado com o alcance e o nível de suporte financeiro e quem estava envolvido, independente se era em frentes de criação de crédito de carbono em pastagem degradada ou de manutenção de floresta em pé. Então, assim, é um mercado pujante e que vai continuar ganhando bastante tração, porque, vou citar um exemplo para vocês, na Tereos, quando a gente olha um horizonte de 40 anos, e você pode ter o nível de produtividade que for, nível de prática agrícola que for, agricultura regenerativa, mas se você não tiver água, a água é 70% da conta. E quando a gente olha 40 anos, a gente teve uma redução de 20% no regime pluviométrico na nossa região, ali no estado de São Paulo. Então, como é que você combate isso? Oferecendo soluções climáticas. E aí eu vejo uma agenda pós-COP, um governo no Brasil com iniciativas promissoras, como o combustível do futuro. Então, mandato de SAF na aviação, mandato de biometano no gás natural. Então, aqui entra um outro elemento de crédito de carbono, né? Não sei quanto o pessoal acompanha, mas vai existir a criação do Segob. Segob é um certificado de produção de biometano e para começar agora em 2026. Então, qual que vai ser o nível de remuneração em cima disso? Então, são uma série de boas iniciativas na mesa que remuneram o produtor, o investidor, e vai se criando esse círculo virtuoso. Então, eu mencionei, por exemplo, o combustível marítimo. Quando a gente olha uma IMO anunciando que quer descarbonizar 40% até 2030, é relevante para o que vai gerar de investimento. Então, eu vejo essa agenda da bioenergia, junto com uma agenda do agro, caminhando de que, independente do que vai ser resultado de uma COP, a gente segue firme, porque a gente sabe que essa demanda vai continuar vindo, mais rápida ou mais devagar, e que a gente vai participar dela. Então, é só você observar o nível de investimento em etanol de milho. Nesses últimos 5 anos, há 5, 6 anos atrás, o Brasil não produzia praticamente nada de etanol de milho e hoje é praticamente 30% do share de produção de etanol. Então, assim, eu não vejo... você pode ter alguns recuos,
algum ponto do lado da velocidade, mas é uma agenda sem volta na nossa cabeça. E a maturação desses programas de carbono só vai ajudar nisso. E aí, respondendo a sua, Vitor, a Tereos trabalha financiamentos verdes há 6 anos. A gente fez o primeiro financiamento verde do setor. A gente colheu os frutos e a gente observou, do ponto de vista prático, o retorno disso em prazo. A gente começou a ganhar, conforme a gente vinha trazendo essa roupagem e todas essas condições ambientais para dentro dos nossos financiamentos, a gente começou a observar a extensão de prazo, a gente começou a observar um aumento do portfólio, do pool de bancos que a gente começava a trazer para dentro da Tereos. A gente foi entregando essas metas e, consequentemente, foi gerando taxas de juros menores para a Tereos. Então, assim, virou algo que quase entrou como default dentro da companhia, seja para projetos verdes ou seja para Sustainability Linked Loans, onde a gente vinha trazendo reduções de juros. Até hoje a gente chegar com 50%, até um pouco mais da nossa dívida já via instrumentos verdes. E aí, usando o mercado de capitais, debêntures de infra, CRAs, Trade Finance e diversos outros instrumentos. Eu acho que é algo que, quando a gente acompanha os números Brasil e global, segue crescendo, eventualmente com alguma perda na aceleração, mas também é algo que a gente não enxerga espaço para volta. Vai acabar sendo a demanda cada vez mais frequente dos nossos bancos parceiros, principalmente os europeus. Felipe, eu sei que nós tratamos de muitos assuntos, muitos temas e com bastante detalhe aqui, mas se você tivesse como espremer em 1 minuto o que você acha que é mais importante, mais relevante aqui para o pessoal levar para casa, o que você acha que foi o principal ponto aqui da nossa discussão hoje? Bom, eu acho que os principais pontos que a gente tira daqui é a oportunidade do Brasil de liderar essa conversa em carbono, liderar essa conversa dentro da COP do lado de transição energética, do quanto a gente pode fazer uma agricultura sustentável, ou seja, de uma oportunidade de comunicação efetiva sobre tudo o que a gente vem fazendo e desmistificar uma série de premissas erradas que a gente tem em stakeholders fora do Brasil. Felipe, muito obrigado pela conversa, pelos seus comentários. Acho que estamos todos muito animados aí para as cenas dos próximos capítulos, para ver como vai se desenrolar a COP30, como vai se desenrolar a regulamentação e implementação, no fim das contas, do mercado de carbono no Brasil. E com certeza vamos contar com você aí depois para atualizar essa conversa conforme as coisas vão acontecendo. Então, gostaria de agradecer sua visita e saiba que está sempre bem-vindo aqui na casa. Acho que agradecer Eduardo, Vitor, pelo convite. É um prazer poder dividir um pouco mais a leitura da Tereos. Felipe, obrigado. Eu, com certeza vou visitar você lá na COP. Vitor, certamente irá também. Foi um prazer. Agradeço a todos que ficaram até o final e até o próximo encontro.